precisamente sobre a desoneração da folha desde 2011, quando começou. Então, nós vamos fazer aqui 1 hora de palestra. Se você quiser deixar seu comentário aí no vídeo, eu vou eventualmente dando aquela olhada, né? Claro que eu tenho conteúdo para passar nesse período, e eu não vou ficar só vendo os comentários, mas eu vou ver o comentário, vou responder algumas coisas, já vou responder dentro do conteúdo também, e vou aqui compartilhar alguns slides com vocês no vídeo. Esses slides não estarão disponíveis depois, ok? Só aqui no vídeo mesmo, mas o vídeo estará disponível para você assistir, mandar o link para algum amigo, né? Eventualmente alguém que não possa estar aqui conosco nesse horário. Eu também só estou porque hoje eu tive um treinamento transferido e aproveitei para passar essas informações para vocês, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha primeira tela, que é a tela de abertura do treinamento, ok? Sejam bem-vindos. Aproveita e deixa um comentário aí, diz de onde você é. Eu sei que tem gente aí do Brasil inteiro e diz de onde você é, que eu gosto de saber também, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui já já. Deixa eu ver aqui. Chegou aí, vamos ver se já chegou. Aqui para mim ainda não apareceu, mas agora sim. Então vamos lá. Esse é o treinamento sobre a nova desoneração da folha, alterações da Lei 13.161. E essa palestra é grátis para todo o Brasil, hoje, dia 23, horário de Brasília, 14 horas, previsão de término às 15 horas. Sou contadora, Zenaide Carvalho, e tem o meu blog lá, depois você entra lá, zenaide.com.br, e faça inscrição lá para receber nossos comunicados, ok? Muito bem, para começar, uma frase do professor Masaharu Taniguchi. Ele diz que quem trabalha com alegria caminha mais rápido para o sucesso. Bom, esse certamente é o meu caso, né? Espero que seja o seu também. Se não for, pode começar a pensar dessa forma. Então, não vou me demorar muito mais. Vou começar aqui já entrando no conceito de desoneração da folha, o que é a desoneração da folha, mas ela também, desde que a Receita Federal expediu a IN 1436/13, passou a se chamar CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. E o que é, então, a CPRB? É a substituição da CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária de 20%, que era calculada sobre a folha de pagamentos, e passa a ser de 1 a 2% calculada sobre a Receita Bruta Operacional, segundo as regras da Lei 12.546. Esta foi a lei que trouxe a desoneração, artigos 7º, 8º e 9º. Antes que você fique desesperado, mas não aumentou a alíquota, então vamos ver aí a observação que eu deixei aqui no finalzinho do slide, ó. A Lei 13.161, essa lei foi publicada no dia 31 de agosto deste ano, trouxe mudanças na CPRB e novas alíquotas. Porém, a Receita Federal do Brasil, inclusive até hoje, 23/11, ainda não alterou a IN 1436, o que deve ocorrer em breve. Então, vamos lá para você olhar para mim um pouquinho. Vou aqui mudar aqui a tela. Muito bem. Então, veja bem. A história da desoneração ela é desde 2011. Nós não estamos falando de algo novo, né? O que veio de novo, a partir até inclusive de fevereiro deste ano, é a possibilidade de ser opcional. Sendo opcional, também foi a medida provisória 669, se não me lembro, e ela foi cancelada, mas já em fevereiro ela já dava aquela noventena, que são é o prazo de 90 dias para a lei começar a vigorar. Só que ela foi cancelada. Essa alteração ocorreria a partir de junho deste ano. Então, a 669, medida provisória, foi cancelada, surgiu um projeto de lei, e esse projeto de lei, então, ele ficou rolando desde março, se não me engano, abril, passando pelo Congresso para aprovação, alterações, surgiram novas alíquotas, e finalmente, no dia 31/8, foi publicada, então, a Lei 13.161, que torna a desoneração opcional. Agora, o problema é a vigência, né? Sempre estamos aí participando do grupo do Facebook, muita gente perguntando, mas Zenaide, não é novembro, está escrito na lei. Bom, pessoal, eu vou passar aqui para vocês um resumo do que eu fiz. Não é aquele material grátis que eu disponibilizei, analisando parágrafo por parágrafo. Na verdade, o que eu vou fazer mesmo é fazer um resumo dessas regras, né? Não só da lei, mas o resumo dessas regras,
e passar para vocês aqui através de slide, né? E à medida que tiver dúvida, eu vou respondendo também, tá bom? Então, vou compartilhar aqui mais uma tela com vocês, lá da nossa apresentação aqui. Eu fiz essa apresentação exclusivamente para esta palestra grátis. E nós vimos aqui, então, antes de começar até a falar sobre a lei, dá uma olhadinha aí, porque eu tenho observado que a gente às vezes usa algumas siglas e nem sempre todos conhecem. Então, CPRB, a tradução é Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, é paga em DARF, sobre a folha, sobre a receita, perdão. A CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, paga em GPS sobre a folha. Está anotando aí? Daqui a pouco eu vou falar essas siglas já achando que está tranquilo para entender. Agora, o setor que mais teve problema de entendimento foi o setor de construção civil. E aí a primeira coisa que nós temos que fazer é definir, porque as regras são diferentes, o que é uma obra, o que é um serviço. Aliás, definir não, entender, porque já está definido. Vê aí no tópico 3 do slide, anexo 7 da IN 97109. Então, se você está com o seu computador aberto, abre uma abinha aí, vai lá, digita no Google anexo 7 da INRFB 97109 e você abre aí, porque eu quero que você dê uma olhada nisso. Construtora. O que é uma construtora para fins previdenciários? Ela emite matrícula SEI, o cadastro específico do INSS, de obra no seu CNPJ e nota fiscal de serviço da obra. É muito complicado como as pessoas têm confundido construtora com incorporadora, porque a incorporadora também emite SEI de obra no seu CNPJ, mas ela não emite nota fiscal de serviço da obra. E isso tem tudo a ver com essa definição, porque as incorporadoras não entram na desoneração da folha, mas as construtoras sim, têm regras específicas. Já uma prestadora de serviço, também o pessoal gosta de chamar de empreiteira, ela não emite SEI, ela só emite nota de serviço, nota fiscal de serviço da obra. E a outra confusão que tem também é com relação a atividades com receita no anexo 4 da construção civil. E aí você fala assim, eu tenho uma empresa aqui que é uma instaladora, é uma empresa de pintura, ela é anexo 3. Na verdade, não existe empresa em anexo, existe empresa no simples. O que está no anexo é a receita. E receitas na construção civil, no anexo 4, são aquelas vinculadas a uma obra. Obra é aquilo que tem SEI, e mesmo no formato de subempreitada. Vou tirar aqui o nosso slide. Vou entrar de novo aqui na minha tela, porque se você não souber esses conceitozinhos antes de começar a saber se a empresa está na desoneração da folha ou não, você vai ter muito problema. Primeiro porque, se eu tenho uma empresa na construção civil, tem regra específica para quem é responsável pela matrícula SEI e as regras para as outras, que são as empresas de prestadoras de serviço. Agora, lembre-se sempre disso. Empresa não é do anexo. O que é do anexo é a receita. E uma empresa, por exemplo, uma construtora que ela também venda material de construção, ela vai ser tributada no anexo 1, no 3, eventualmente no 4. Quando que ela seria tributada no anexo 4? Né? Uma empresa de pintura, por exemplo. Quando ela prestar serviço numa obra, e essa obra tem uma matrícula SEI, e ela tem que colocar isso, tem que colocar esse número de SEI na nota fiscal, tem que fazer GFIP no código 150, enfim, é esse tipo de receita do anexo 4. Agora, se ela for prestar um serviço de pintura, pura e simplesmente de pintura, desvinculado de uma obra, aí ela pode tributar, estando no Simples Nacional, pode tributar e deve tributar no anexo 3, ok? Bom, posto isso, essas definições do que é uma construtora, o que é uma prestadora de serviço, acredito que alguns até já saibam, né? Mas o problema é que tem alguns que não sabem. A maior parte dos e-mails que eu recebo é de pessoas que estão com dúvida se a empresa está vinculada, se a receita é assim ou assado. Mas então, nosso objetivo aqui agora é ver os detalhes da nova desoneração da folha, e eu vou passar o slide aí para você e vou comentando cada tópico, ok? Vamos lá. Vou aqui compartilhar a tela novamente. Está aqui.
Muito bem. Então, a próxima aí, atividades na CPRB. Quais são as novas alíquotas? O pessoal de TI está de 2% até o mês 11, e eu vou falar daqui a pouco dessa história de mês 11, mês 12, e a partir de dezembro, se quiser continuar na CPRB, é 4,5%. Zenaide, onde é que eu vejo as atividades uma a uma? Você pode ver no anexo 1 da INRFB 1436/13, anexo 1 da IN 1436/13, e se for produto, está no anexo 2 desta mesma IN. Ela ainda não teve alteração, a Receita não alterou, já comentei aqui, mas você pode baixar também lá no nosso grupo de desoneração do Face, eu já coloquei lá a minha projeção a confirmar depois que a Receita publicar. O pessoal de call center, de 2% passou para 3%. Hotéis, 4,5%. Transporte coletivo até novembro fica 2% e depois passa para 3%. Transporte aéreo e marítimo, 1,5%. Depois dá uma olhadinha, porque tem algumas atividades que podem ter 2,5% aí, ok? Trens e metrôs, 3%. Transporte rodoviário de cargas, esse só teve aumento para 1,5%. Construção civil, de 2%, algumas obras antigas ficaram em 2% e as demais atividades ficaram em 4,5%. Comércio varejista todinho ficou em 2,5%. Lá na indústria nós temos produtos com 1%, 1,5% e 2,5%. E, finalmente, o grupo de comunicação, empresas de jornal, rádio e TV, ficaram com 1,5% a partir de dezembro, de maneira opcional. Então, você veja bem, essas novas alíquotas, deixa eu ver aqui, minha tela foi. Essas novas alíquotas, elas saíram na Lei 13.161/15. A Receita Federal ainda não publicou as novas alíquotas dentro da Instrução Normativa Básica. Se você quer conhecer bem a desoneração da folha, não basta só ler as leis, você tem que entender a IN 1436/13. E essa IN eu também já disponibilizei lá no grupo do Face, grupo de desoneração. Se você quiser pesquisa lá no Face, entra no grupo, participa e olha a nossa área de arquivos lá, que tem bastante coisa, ok? Então, a confirmar, aguardando a IN 1436, tá? Vou compartilhar aqui mais uma tela com vocês. E aí, estão gostando? Como é que tá isso aí? Deixa um comentário aí no vídeo, né? E daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas. Ainda não entrei lá, não. Bom, então fiquem atentos, canetinha na mão, papelzinho, para a gente ver as mudanças da Lei 13.161/15 agora. Isso aqui a gente vai trabalhar bastante em cima desses slides. A IN 1436, a gente precisa aguardar a alteração dela para definir algumas coisas práticas, mas já dá para fazer um monte, né? Vamos lá. Primeiro tópico. No meu entendimento, a CPRB, ou seja, a desoneração é obrigatória até 30/11 para os produtos e serviços elencados na Lei 12.546. E por que eu digo isso? Porque a Lei 13.161, veja aí no tópico 2, ela foi publicada 31/8, inclusive em edição extra. E a vigência dela tem que ser obrigatoriamente a partir de 1/12. Inclusive está escrito lá no artigo 7º. Vigência com relação às alterações dos artigos 1 e 2. Vigência. Legal. Já soube agora que temos 800 pessoas assistindo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero mesmo que seja útil para vocês. Então, eu vou continuar aqui. Elas podem optar a partir de primeiro dia do 4º mês subsequente à publicação da lei. A lei foi publicada 31/8. Então, não tem como começar a vigência a partir de novembro. Pelo menos no meu entendimento, a gente pode esperar sair alguma coisa aí. E eu já falei, vou pedir desculpas a todo mundo com quem eu lido. Hoje eu gerencio grupos lá no Face com mais de 20.000 participantes, enfim, blog com mais de 1.200.000 visitas. Eu vou pedir desculpas mesmo. Mas enquanto não sai outra coisa, para mim é dezembro. Justamente porque a gente tem que preservar o período da noventena. Então, se a lei for publicada 31/8, e ela é clara em dizer que o que contém, o que está contido nos artigos 1 e 2, só entram em vigor a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente, mesmo sendo o pagamento
em dezembro, relativo a novembro, nós não podemos falar em pagamento, nós temos que falar em termos de competência, né? Vigência da lei, poder optar ou não. E vocês vão ter duas opções. A partir da competência de dezembro, caso haja receita, claro, e esse vencimento é lá em janeiro, tá? Portanto, mais uma dica aí, as regras para enquadramento não foram alteradas, só regra de pagamento. Então, isso quer dizer o quê? Aquela regra de 5,95%, um enquadramento pela maior receita do ano anterior, enquadramento por NCM, por atividade descrita na nota, todas essas regras continuam valendo, só mudou alíquota e regras de pagamento. Vamos continuar aí, porque esse tópico é bem grande, quase vocês não vão me ver agora, né? Quero comentar bastante aí. Caso optem por sair. Bom, se a empresa optar por sair, ela vai pagar a contribuição patronal previdenciária sobre o avo do 13º de dezembro. Não tem jeito, saiu, fica igual a qualquer empresa. Agora, é bem específico isso, porque é o avo só do mês de dezembro. Então, não é um 12avos da folha de pagamento do 13º, porque eu posso ter entrado no meio do ano e eu não tenho 12avos. Então, vocês têm que pegar um avo de cada empregado para pagar. Acredito até que a empresa que faz a folha de pagamento de vocês deve estar preparada quando vocês forem fechar a folha do 13º, cujo recolhimento é até 18 de dezembro, né? A retenção, gente, passa para 11% para quem sair, certo? Claro. Voltou, saiu da desoneração, começa em 11% de novo. A outra informação no tópico 5, caso optem por ficar, haverá mudança na alíquota em dezembro. Então, nós temos aí, como eu já passei aqui os slides, nós temos 6 alíquotas, né? A retenção continua em 3,5%. Vou aparecer aqui um pouquinho para a gente conversar um pouquinho aqui, tete a tete, né? Vamos aqui, ver se aparece. Agora sim. Então, pessoal, essa questão da vigência da lei, como eu disse, tenho estudado leis aí desde que comecei a trabalhar há mais de 34 anos, né? Nem parece, né? Mas, sim, comecei a trabalhar há muito tempo, interpretando lei, e a gente tem esse princípio da noventena. Se você for observar, quando a desoneração começou, medida provisória 540, ela também foi publicada em agosto e também começou a ter a vigência a partir de dezembro. Se você for olhar a medida provisória 669, que foi publicada 27 de fevereiro, que foi cancelada, ela já falava do mês correto, que é junho. Então, em princípio, eu não vejo muita dificuldade na interpretação dessa regra. Só tenho certeza que a lei foi publicada errada. Mas, como eu disse, até algumas pessoas ficam, o que eu faço? Eu digo assim, faça uma consultoria jurídica com alguém que seja expert em desoneração da folha. Eu não conheço ninguém para indicar, mas se você conhecer, e que seja uma consulta paga, porque na consulta paga ele vai ter que te dar as bases legais, né? Se você fizer uma consulta assim de conversa, às vezes você não obtém todas as informações, né? Então vamos lá que eu vou dividir aqui mais um slide com vocês. Vamos aqui, compartilhar. Item 6. Para 2016, eu vou poder optar? Sim, em janeiro, ou na primeira competência para a qual haja receita. Observe que para 2016, eu preciso ter receita para poder optar. Inclusive em dezembro também, né? Eu preciso ter receita. Agora, a opção é em relação à receita bruta do mês de janeiro, que vai vencer lá em fevereiro. Aí tem regras para construtoras, regras que estão na lei nova. Construtoras responsáveis pelos 6, nos quinais 412, 432, 433 e 439, até o mês 11. As obras com CEI aberto até 30 de 11 de 2015, ou seja, antes da vigência da lei, se mudar a regra seria outubro, né? Mas eu não vou considerar aqui a outra situação. Essas empresas continuarão pagando a CPRB de 2% sobre a receita de tais obras até o fim. Essas obras que estavam na regra sem estar enquadrada na desoneração, elas também vão continuar pagando patronal até o fim das obras, ou seja, a Lei 1361, ela fez questão
de confirmar o que já havia na 12546. Quem tem SEI, agora só construtora. Construtora é aquela que emite SEI vinculada a seu CNPJ junto à Receita Federal. Então, essas aí continuam pagando 12% sobre a receita de tais obras até o final. Agora, digamos que esta mesma empresa resolva abrir uma nova matrícula SEI a partir de dezembro. Nesses quinais aí, a opção, ela vai poder fazer por obra. Ou ela paga a CPRB de 4,5 no mês da abertura da matrícula SEI, ou na primeira competência em que haja receita. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. As regras para desoneração da folha na construção civil são as mais complicadas. Mas se a gente for entender aquele grupo que eu botei ali, 412, 432, 433, 439, na verdade, construtora mesmo, nós temos aquela do CNAE 41.2400, que são as de edificações. Os outros dois grupos, 432, 433, é de empresas instaladoras, né, pintura, enfim, esses daí geralmente não abrem mesmo matrícula C. Então, esses, se ficarem na desoneração, vão continuar, quer continuar, vai pagar 4,5% sobre as suas receitas, ok? Com relação às outras empresas construtoras de obras de infraestrutura, elas não têm essa regra de SEI para elas, nunca teve. Pode observar, tanto na lei quanto na IN 1436, que essa regra era específica para edificações. Então, se abrir uma matrícula até o final desse mês, como ainda não tem essa regra para o primeiro mês para a qual haja receita, a empresa vai poder pagar 2% sobre a receita dessa obra, né? Não tem como optar. Agora, se abrir já em dezembro, aí já pode fazer uma continha e verificar se é bom ou não sair ou ficar na desoneração, tá? Vou liberar mais um slide aqui para gente. Nós estamos aqui às 2h30, né? Daqui a pouco eu vou saber aqui quantas pessoas tem online. Eu acho legal isso, porque a gente divide um pouco do conhecimento com vocês, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Item 7 das nossas mudanças. As demais empresas da construção civil, prestadoras de serviço ou construtoras de infra, se ficarem na CPRB, passarão a pagar 4,5%, inclusive sobre as obras antigas. Por que eu falo isso? Porque para essas nunca houve regra de SEI aplicável, né? Item 10. Empresas enquadradas em mais de uma alíquota não podem optar por atividade. Bom, primeiro eu grifei ali a palavra empresas, justamente porque de vez em quando eu ouço que a filial tal eu estou pagando a GPS, os 20%, na outra filial eu pago o DARF. Não tem esse conceito na desoneração. O conceito é de empresa, não é de estabelecimento. Então, quando eu enquadro uma empresa, ela tem que fazer o recolhimento, quer seja por GPS, quer seja ali, obedecendo a proporcionalidade que seja, mas considerando a receita bruta de toda a empresa, né? Se tiver proporcionalidade, vai ter que proporcionalizar para todas as filiais, né? Aqueles 20% ali, ok? E aí o item 11 é o item polêmico da lei também. Além daquela polêmica da vigência, tem aqui um artigo, um parágrafo que publicaram, né? Só para relembrar, o artigo 9º da Lei 12.546, ele é o artigo que traz as regras, além das que tem no 7º e no 8º, mas ele é um artigo só de regras. Muito bem, ele já tem, até antes dessa Lei 1361, ele já tinha 12 parágrafos. E o que aconteceu com a Lei 1361? Ela não excluiu nenhum parágrafo. Isso quer dizer que os anteriores estão em vigor. Só incluiu dados novos. Então, vamos lá para eu dizer para vocês o que está aí complicado, que eu não consigo explicar, não consigo entender. A regra agora é, as empresas que estão na desoneração, quem quiser continuar, claro, em dezembro e depois em janeiro, ou seja, num curto espaço de tempo, você vai ter duas formas de optar. Elas passam a fazer o cálculo com alíquota por cada tipo de receita. Bom, isso sempre foi uma preocupação de várias pessoas, né? Mas essa regra, entrando sem cancelar nenhuma outra, ela está em conflito
com os parágrafos 9º e 10 do artigo 9º da Lei 12.546. Qual é a regra que está lá? Empresas enquadradas por CNAE, com outras atividades não enquadradas, ela soma a receita total. E se eu agora tenho que fazer o pagamento por alíquota, o que eu faço com a receita das atividades não enquadradas, junto a essa regra que ainda não foi cancelada, que é de eu somar todas as receitas? Bom, essa daí a gente vai ter que esperar alguma definição da lei, ou eles revogam o parágrafo 9º, o 10º, aliás, e revisam o 9º, ou a Receita Federal vai ter que ser muito criativa para dar uma regra prática, mesmo a lei estando em conflito, ok? Item 12. As demais regras não foram revogadas. Regra de 5,95, maior receita, proporcionalidade, enfim. Essa regra aí, nenhuma dessas regras foram alteradas, tá? O que a gente vai ver dessa lei nova, né? Surge essa dúvida com relação à interpretação da vigência. Bom, as alíquotas a gente já está sabendo, então, que muda. Com relação ao 13º, isso é uma interpretação minha, porque isso não está escrito na lei. Geralmente é a Receita Federal que dá essas regras e temos que esperar, e aí no 436. Mas a dúvida também é com relação às construtoras, né? Fica em 2% para a obra antiga. E já existia esse sistema misto, ou seja, já era possível a empresa ter SEI pagando 20% e ter SEI pagando a desoneração da folha. A partir de agora, continua. Só que, se abrir o SEI a partir de dezembro, a regra vai ter que pagar 4,5%, né? Eu vou dividir mais um slide com vocês, depois eu entro ali, agora a atenção está toda focada aqui para vocês na palestra, mas ao finalzinho ali, uns 10 minutinhos, eu dou uma olhada nas perguntas e respondo aqui ao vivo também o que for possível, ok? Então, vamos para o slide sobre Tem que separar, tem que compartilhar aqui, né? A gente sempre tentando aqui melhorar as coisas, mas tem que ir mais devagar. Muito bem. Então, tá aí na tela. 13º salário. Bom, o 13º, essa regra não muda já há bastante tempo, e como não há receita do 13º mês, também não tem DARF para pagar, não é isso? É bom você não pagar esse mico e perguntar a alguém qual é o código do DARF 13, porque não tem. Bom, ou haverá a patronal na GPS 13 ou não haverá nada a pagar. Quem optar por sair em dezembro, como eu já falei, estou reafirmando, vai ter que pagar o patronal sobre o alvo de dezembro, e esse vencimento já é em 18/12. Então, você já tem que fazer umas continhas antes, né, de preferência, mas eu vou dar uma dica esperta aqui daqui a pouco para você. As empresas que não são enquadradas por CNAE, ou seja, empresas que são enquadradas por atividade, como TI, call center, transporte marítimo, aéreo, e também as indústrias, né, que são enquadradas por produto, NCM, se houver outras atividades, elas fazem a média de dezembro de 2014 a novembro de 2015. E vai pagar o patronal proporcional à receita de outras atividades, ou seja, a receita proporcional à média dessas receitas nesse período de 12 meses. O valor que não for recolhido, lança no campo compensação. Se tiver alguma dúvida ainda, espera sair a IN 1436, tá? Construtoras que têm SEI não enquadrado, pagam o patronal da folha de empregados que ficaram no SEI não enquadrado. Eu tenho visto poucas empresas aí, estou fazendo uma rodada desse curso presencial aqui em Santa Catarina, e já fizemos aí umas 20 cidades mais ou menos nessa leva, e quase não tenho visto. Sempre pergunto, mas quase não tenho visto. Agora, outras situações. A empresa que fica na CPRB, empresas que só tem atividade enquadrada, que não precisa fazer média. Aí essas não têm que pagar o patronal sobre o 13º de 2015, lança o valor integralmente no campo compensação, tá? A pergunta que a gente vai responder agora é: vale a pena ficar ou não na desoneração, né? Eu fiz uma brincadeirinha aí, porque tem muita gente afoita para sair da desoneração, mas o ideal é a gente ficar mais dentro dos dados, né? Vale a pena ficar ou não?
Essa é a grande pergunta. Agora, essa pergunta não é só para agora. Essa pergunta vai acontecer com você todo ano, né? Todo ano. Todo ano, as empresas que estariam obrigadas à desoneração vão perguntar, é melhor ficar ou não? Essa pergunta, quem trabalha na área contábil ouve também das empresas que podem ser tributadas no lucro presumido, lucro real, que elas geralmente fazem esse tipo de pergunta, tá? Então, é importante que você entenda a regra, o tipo de cálculo que você tem que fazer para ver se vale a pena ou não. Seu cliente vai perguntar, né? Então, vamos dividir mais um slidezinho aí com vocês, verificar essa situação, se vale a pena ou não. Estou compartilhando aí agora a minha tela. E vamos esperar aparecer aqui. Para mim ainda não apareceu. Agora sim. Bom, o Diese, ele publicou uma nota técnica que eu tenho divulgado, já coloquei lá no grupo também. Empresas que pagam hoje 12%, o custo vai igualar quando 4,5% for igual a 20% da folha. Mas você pode fazer uma conta mais rápida. Se a folha for menor que 22,5% da receita do mercado interno, é melhor recolher pela folha. É uma conta que você pode fazer. Empresas que pagam 1% hoje, vai igualar quando 2,5% for igual a 20% da folha. Se a folha for menor que 12,5%, é melhor recolher pela folha. Agora, veja a observação que eu coloquei aí ao final do slide. Você tem que considerar o custo administrativo de se manter na desoneração, ou CPRB, e essas regras que são bem complicadas, né? Não adianta nada você fazer a desoneração da folha e você, um cliente, por exemplo, um cliente de escritório contábil, que ele pague um salário mínimo, não sei, que ele não está na desoneração da folha, e a regra para recolhimento previdenciário é simples, vai lá na folha, paga os 20%, acabou e deu, do que um cliente que está na CPRB. Você tem um monte de obrigações acessórias, que o controle do governo é mais rígido, que você tem que manter memória de cálculo. Essa conta você vai ter que fazer. Agora, vou compartilhar um pouquinho aí com vocês. Vou compartilhar mais um pouquinho aí com vocês, para a gente ver que conta é essa que a gente tem que fazer, né? Então, vamos lá. Já está aparecendo aí. Vamos fazer aqui, tem uma simulação. Aqui, na verdade, não é bem uma simulação. Depois eu apresento o cálculo, né? Você pode fazer uma planilha similar a essa, por exemplo, verificando os meses em que tem receita, né? E aí você pode projetar o ano anterior, verificando qual é a desoneração, e o percentual ou a alíquota da nova. Aí você vai para a folha, calcula os 20%, e você pode, então, apresentar ao cliente como era na desoneração anterior, como é que fica na nova, se ganhou ou perdeu, mas você também tem que verificar a projeção para o ano seguinte. Espera aí que estão me mostrando aqui alguma coisa. O que é? Tem algumas coisas que eu já respondi aí no Hangout, e daqui a pouco eu vou nas perguntas e respondo novamente, né, para quem está chegando agora, e vamos tocando aqui, tá, pessoal? Para fazer esse cálculo, você tem que considerar a projeção para o ano seguinte, porque não é a mesma coisa. 2015 é uma coisa, você tem que perguntar ao cliente qual é a sua projeção de tipo de receita, se a folha vai se manter a mesma, se ele pretende contratar mais pessoas, se pretende diminuir o quadro. Agora, considere também que a desoneração nós só temos 12 meses de receita, mas temos 13 folhas de pagamento e mais 1/3 de férias. Então, quando você for fazer essa conta, você também considera esta situação, ok? Vou passar aqui, então, uma conta rapidinho que eu fiz. Uma empresa com receita de 100 mil e folha de 10 mil, com alíquota de 4,5. Vale a pena ficar ou não? E por quê? Bom, vou apresentar aqui já esse cálculo pronto para vocês. Já que eu tenho 12 meses de receita, eu vou multiplicar ali, vai dar 1.200.000 por 4,5%, eu pagaria durante um ano uma CPRB de 54 mil, ou seja, DARF, né? 54 mil. Aí eu vou lá para a folha. Eu vou ter que considerar 13 meses, porque tem o 13º, então são 130 mil reais.
folha de 10 mil, e mais um terço de férias de um mês. Não é uma média ali, porque é o adicional. Então, com 133.333, pagando 20%, o patronal chega a 26 mil. Bom, não precisa nem fazer muita conta, né? Porque analisando se ficar na CPRB, ele paga mais 27 mil, então é melhor ficar na folha. Agora, deixa eu fazer um alerta aí para vocês com relação ao que eu tenho visto nessa caminhada aí de mais de 100 turmas. Eu fui levantar aqui, são mais de 100 turmas presenciais de curso de desoneração da folha. Não há regra. Zenaide, é melhor para todo mundo sair? É melhor para todo mundo ficar? Não, já ouvi dos dois lados, né? Já ouvi empresa que mesmo com a majoração ainda vai ter ganho em relação aos 20% da folha, que são empresas que não são muito automatizadas. A empresa que é muito automatizada e que tem pouca mão de obra e tem uma receita alta, né? Ela investe mais em máquinas e equipamentos, provavelmente essa deva ser bom. Mas considere também, porque a gente tem as receitas de exportação, que podem ser excluídas, né? O transporte internacional de cargas, enfim. Às vezes até a empresa consegue ter um ganho maior se fizer alguma dessas atividades que estão efetivamente desoneradas, ok? Vou passar mais um slide, lembrando então que no finalzinho eu vou reservar uns 10 minutinhos para ler alguns dos comentários e o que for possível depois eu vou respondendo lá, tá? Vamos lá. Vamos aqui mesmo, nessa tela. Toda hora eu me confundo aqui um pouquinho. Vamos lá. Dica esperta. Ó, dica esperta da Z. Dá um print na sua tela aí. Como a CPRB ou CPP de dezembro só deve ser manifestada com recolhimento, bom, sobre a receita ou sobre a folha, né? A ocorrer até 20/1, a empresa pode optar em dezembro, especificamente no mês de dezembro, pela melhor condição, já que terá elementos, a receita já foi finalizada, a folha também já foi fechada, né? Para saber qual é o menor recolhimento. Então, efetivamente, em relação a dezembro. A não ser, volto a falar, que a Receita Federal publica a IN 1436 e deu uma travada aí. Mas, se não, eu vou fazer essa opção na melhor condição que eu tiver para pagar menos relativamente ao mês de dezembro. E eu tenho a recomendação, claro, porque o patronal do 13º já vence no dia 18 de dezembro e o mês não terminou ainda. Eu não sei qual vai ser a minha receita, né? Então, minha recomendação é que você pague esse patronal sobre o AVO do 13º de 2015. E se a melhor condição for optar pela CPRB, aquilo que você paga em DARF, você pode usar o valor do crédito, né, o valor como crédito, fazendo a compensação na folha de dezembro. É esse valor que você vai recolher até 20/1. Agora, para 2016 não tem jeito, né, gente? Será necessário mesmo fazer a projeção segundo os negócios da empresa aí e as regras da IN 1436, que a Receita não publicou ainda, as regras da Lei 12.546, que é a lei básica, né? Mas essa dica esperta, assim, a gente vai na prática, né? A gente começa a dar treinamento aqui e ali, começa a surgir raciocínios, então é todo mundo dividindo esse raciocínio. Por falar em curso, né? Eu tenho até uma justificativa para estar aqui fazendo esse curso online, porque eu tenho recebido muito convite, não tenho conseguido atender a todos nos cursos presenciais, o ano só tem 365 dias. Então, a partir de hoje já está disponível, até para quem quiser, o lançamento do primeiro curso nessa segunda leva de curso online. Já está disponível lá no meu blog. Entra lá então, zenaide.com.br. Esse treinamento online está super completo sobre a desoneração, gravação em vídeo, comentários, exercícios. Vai ter um fórum exclusivo para quem quiser participar e botar pergunta, eu entrar também, responder, enfim, aula extra, se for o caso, para explicar melhor algum caso, enfim. Entra lá agora no blog zenaide.com.br, já abre aí do ladinho, né? Vai me ouvindo, dá uma olhadinha lá, e tem uma abinha do curso online sobre desoneração da folha. Aí tem todas as informações, tem um botão para você comprar, e tem o preço promocional aí até o dia 30/11, porque o curso ele está em pré-lançamento. Ele vai ser lançado dia 1º de dezembro. Mas tem condição legal aí para quem quiser fazer
essa aquisição agora, tá bom? Entra lá então, zenaide.com.br. Vou compartilhar mais um slide aqui com você, para a gente verificar agora aqui as obrigações acessórias e o e-social. Gente, quem fica na desoneração da folha tem que dar informação no campo compensação da GFIP, tem que fazer DCTF, tem que fazer EFD contribuições, tem que fazer o que eu chamei de DOC, que é o demonstrativo das origens do crédito. Isso está previsto no ato declaratório 093 de 2011 da Receita Federal. E aí vem mais obrigação acessória por aí, que é o e-social, e duas novas obrigações que eu disse que ia comentar aqui também na nossa palestra sobre elas, porque aquele bloco P que tem na FD Contribuições, ele passa, então, para a nova declaração acessória que vem junto com o e-social, complementando o e-social, que é a FD Reinf. Então, vamos lá. Essas novas declarações, então, eu botei esse fluxo aí. Quem quiser baixar esse material também, dessa apresentação completa da DCTF Web, pode entrar no grupo de desoneração lá no Facebook, que nós já disponibilizamos, eu já disponibilizei isso lá. Essas novas declarações, elas interagem, né? Então, o e-social é feito, vamos dizer assim, pela parte do pessoal do RH, até o dia 7 do mês seguinte, a ocorrência do fato gerador, e ali se apura débitos e créditos, né, relativo às relações de pessoas físicas, relações onerosas de trabalho com pessoa física. Aí ali no canto superior direito da sua tela, você está vendo o SPED Reinf, que na verdade é a EFD Reinf. Ela também apura débitos e créditos. Agora tem uma novidade, gente. As tomadoras de serviço vão ter que destacar todos os detalhes da nota fiscal, desde o número de série, passando pelo código de serviço, valor, se tem redução de base de cálculo, a CPRB está lá, ó, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ela também faz parte da FD Reinf. E mais as informações de retenções de nota fiscal também previdenciária. Por outro lado, as prestadoras de serviço farão as informações dos créditos, né, das retenções que elas fizeram sobre as notas fiscais. É o governo querendo fazer o controle geral. E aí você tem aí abaixo o portal da CTF Web, onde ele vai receber e consolidar essas informações, ele vai apurar então débitos e créditos, e aí é que você vai poder gerar o DARF para pagamento, tá? No canto inferior direito, você tem o SERO, que é o Serviço Eletrônico de Regularização de Obras, para quem vai precisar regularizar a obra por aferição indireta, né? Vou compartilhar aqui, então vou interromper aqui o compartilhamento para a gente voltar aqui para o nosso Hangout. Essas obrigações, só o e-social já tem a legislação prevista, e eu escrevi o livro, o Guia de Implantação do E-Social. Quem quiser saber mais, entra lá no meu blog, né, Zenaide, deixa eu beber uma aguinha aqui. Com relação à FD Reinf, com relação ao portal da CTF Web, ainda não tem legislação publicada, mas você pode baixar esse material lá no grupo de desoneração, a gente tem um grupo de retenções também, né? É o material que vai ficar disponível para você aí, ok? Deixa eu ver aqui, 1453, vou passar mais o finalzinho da nossa tela aqui, depois eu vou entrar ali para dar uma olhada nas perguntas, ok? Vamos lá. Então, em termos de assunto mesmo, até agora, o que eu podia é isso aqui que tem com relação à nova desoneração da folha, tá? Só revisando aí os pontos mais importantes. Vou voltar aqui uns slidezinhos, né? Bem rapidinho para quem chegou atrasado aí, ó. Desoneração obrigatória até 30/11. A Lei 1361, a vigência, no meu entender, é até a partir de 1º de dezembro. As empresas podem optar a partir do mês de dezembro, vencimento em janeiro. As regras para enquadramento não foram alteradas, só regras para pagamento. Caso optem por sair, pagam patronal sobre o avos de dezembro e a retenção passa para 11%. Caso optem por ficar, haverá mudança de alíquota em dezembro, 6 alíquotas, a retenção continua em 3,5%. Para 2016, a opção vai se dar no mês de janeiro ou
traz a lei uma nova regra na primeira competência para a qual haja receita. É importante a gente saber nesse tópico 6, enquanto a empresa não tiver receita, ela vai ter que pagar os 20% da folha. Construtoras responsáveis pelo SEI nos quinais 412, 432, 433, 439 até o mês 11. Obras com SEI aberto até 30/11 continuarão pagando a CPRB de 2% até o final da obra. Obras que estavam pagando patronal, continuam pagando patronal até o fim da obra. As construtoras, estas mesmas, responsáveis por este mesmo SEI, abrindo o SEI a partir do mês de dezembro, poderão optar 4,5% da receita ou os 20% da folha. Se optar pelos 4,5% e não tiver receita no primeiro mês, vai pagando os 20% até ter receita e depois paga sobre a receita. Demais empresas da construção civil passam a pagar 4,5%, inclusive sobre obras antigas, se quiserem ficar. Se não, deixa de recolher, começa a recolher só o DARF, acabou e deu. Empresas, o conceito de empresas é aquele de matrizes filiais, né? Em mais de uma alíquota também não podem optar por atividade. Passam a fazer o cálculo com alíquota para cada tipo de receita. Bom, e finalmente as outras regras não foram alteradas, né? Esse é um resuminho do que a gente fez aí, já fizemos os cálculos, dei dicas espertas. Algumas pessoas, então, para a gente finalizar aqui, para responder algumas dúvidas que estão ali no YouTube, o pessoal que pediu o certificado da palestra, geralmente dou certificado de 4 horas, porque eu mando ler tanta coisa que a pessoa não assiste só a palestra, não vai entender muita coisa não, né? Tem que ler. Na nossa área, mudança toda hora. Então, até amanhã eu vou disponibilizar por e-mail o link para pagamento da taxa, para quem quiser certificado. Aí essa apresentação vai ficar disponível depois ali no YouTube, né, gratuitamente. E você pode pegar o link e passar aí para os seus amigos. Agora, eu queria também aproveitar aqui para convidá-los para conhecer e fazer, claro, a inscrição nesse curso completo, que eu já disponibilizei o link para pagamento lá no meu blog, zenaide.com.br. Você clica lá na abinha curso online de desoneração da folha, tem todas as informações, os 11 módulos que tem o curso, as outras informações sobre fórum, exercício, material, como é que vai ser, acesso por 1 ano, enfim. E você entra lá porque eu estou fazendo o pré-lançamento dele até o dia 30/11, né? Quem se cadastrar até lá, eu já posso mandar o e-book em PDF com mais de 130 páginas, que é o material de estudo mesmo mais completo sobre a desoneração. Não teria nem como em 1 hora a gente falar disso tudo, né? O lançamento do livro, do curso, perdão, será em 1/12 e em valores normais, né? Então, olha lá que tem, realmente está imperdível essa promoção, ok? Bom, eu quero agradecer aqui, vou finalizar a apresentação, mas vou continuar online, que eu quero ver as perguntas, tá? Do YouTube, e vou continuar aqui. Mas já desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Depois entra lá no blog, se cadastra, né? E a gente se vê num próximo Hangout, ok?